Nesse vídeo a gente vai falar se vale a pena fazer intercâmbio de um mês ou quando vale a pena fazer aí um intercâmbio mais curto. E eu também vou falar da experiência que eu tive em 2015, quando eu fiz um intercâmbio de um mês em Nova York, sim! Bom, mas antes deixa eu me apresentar, né? Meu nome é André Jeft, eu atualmente moro em Sydney, me mudei aqui para a Austrália no final de 2017, então já tô aqui há quase 4 anos. E eu criei esse canal para ajudar outras pessoas que também querem realizar o sonho de morar fora e o sonho do intercâmbio. Bom, mas vamos direto aí ao assunto, né? Vamos começar a falar sobre intercâmbio de um mês e eu já quero começar falando quando vale fazer esse intercâmbio aí mais curto. Na verdade, são algumas situações em que pode valer a pena e uma delas é quando você tem um trabalho, né? Já tem ali um trabalho registrado e você gosta do seu trabalho, você precisa usar o inglês no seu trabalho. Então, a única opção para você é você aproveitar suas férias ali, os 30 dias de férias, para fazer um intercâmbio. E nessa mesma pegada também tem a galera que tá fazendo faculdade e que quer ali fazer o intercâmbio para melhorar o inglês, para conseguir ali uma vaga melhor de estágio ou para quando se formar conseguir um bom emprego ou passar numa vaga de trainee e tal. Só que não quer trancar o curso, assim, não quer trancar a faculdade. Então é ali uma forma de você usar o período de férias da faculdade para fazer ali um intercâmbio de 1 ou 2 meses. Só que nesses dois casos tem um negócio super importante que eu tenho que falar, que assim, óbvio que o processo de aprendizado é muito individual, né? Cada um ali aprende de um jeito, tem o seu próprio ritmo, mas assim, sendo bem sincero, acho que de modo geral, o intercâmbio de um mês não é um intercâmbio onde você vai, nossa, para aprender o inglês assim, voltar falando super bem. Então, tanto quando você usa o período de férias do trabalho para fazer o intercâmbio ou o período de férias da faculdade, na minha opinião, é importante que você tenha ali pelo menos um inglês nível intermediário, porque aí esse intercâmbio de um mês ou um intercâmbio mais curto, ele vai servir ali para você perder o medo de falar, sabe? Para você ficar um pouco mais confiante. Óbvio também para você ampliar o seu vocabulário, aprender coisas novas e tal, mas eu acho que o intercâmbio de um mês, nesses dois casos, ele vai servir ali para você realmente ficar mais confiante, tipo, sabe, voltar pro Brasil ali sem medo de falar. E é por isso que eu acho que se o seu inglês ainda é muito básico, é melhor você continuar estudando inglês no Brasil. Então ali, investir numa boa escola, investir num bom curso, criar um planejamento ali para você estudar em casa também. E quando você chegar ali no nível intermediário, aí sim fazer um intercâmbio de um mês, porque aí sim vai valer muito mais a pena. Até porque o legal do intercâmbio é você conhecer pessoas de vários países e praticar o inglês. Então, se o seu inglês for muito básico, muito provavelmente você vai ter ali muitas dificuldades de comunicação. Então, e o intercâmbio, gente, mesmo de um mês, é um investimento, né? Não é um negócio barato. Então, eu acho que não vale muito a pena ali você gastar um dinheiro para não conseguir, assim, se expressar direito, para não conseguir se comunicar com a galera. E isso que é aí uma das coisas mais legais de fazer intercâmbio. E para quem tá aí nessa situação, né, de estar no inglês nível intermediário e tá pensando em usar o período de férias do trabalho ou da faculdade para fazer o intercâmbio, eu acho legal pensar também que esse intercâmbio é meio que um momento assim de diversão mesmo, como se fosse férias, sabe? Porque diferente de um intercâmbio mais longo, onde você tem muito mais responsabilidades, aqui mesmo no canal eu falo bastante do intercâmbio de trabalho e estudo, que é bem diferente desse intercâmbio de um mês. Pense que o intercâmbio de um mês é um período que você está indo de férias, que você vai ter aula, geralmente, né, meio período, assim, então você tem aula só, sei lá, das 8 da manhã até o meio-dia, tal, só meio período, e o restante do dia, no restante do dia, você vai aproveitar ali para explorar a cidade, né, para curtir, ou para ir nos pontos turísticos, ou para conhecer algum lugar ali que você curta e tal. Então eu acho que esse intercâmbio de um mês, é óbvio que você tem que levar os estudos a sério, você ali, dependendo da escola, você vai ter as suas responsabilidades, um trabalho para fazer em casa e tal, mas eu acho que no geral também, esse intercâmbio de um mês é um intercâmbio já meio ali de lazer, sabe? É um momento que você vai aproveitar para viajar, para conhecer um lugar novo, para curtir ali a cidade. E durante a semana ali, meio período, você vai nas aulas de inglês, você vai aprender algo novo e ter esse contato com o professor e com os outros alunos. E antes de eu contar aí um pouco da minha experiência
mês em Nova York, eu só quero falar de mais uma situação que você deve pensar ali e considerar no momento de tomar essa decisão de fazer um intercâmbio mais curto, que também é algo muito pessoal, mas que pode acontecer, que é quando você tem um pouco assim aquela intuição de que se você fizer um intercâmbio mais longo, tipo de 4, 5, 6 meses ou um ano, você não vai conseguir se adaptar, você não vai conseguir ali entrar no ritmo desse intercâmbio de trabalho ou de morar num lugar muito diferente, de ficar muito tempo longe da família. De novo, olha o que eu falei, é um pouco de intuição, né? Não é uma coisa que ninguém vai poder falar, que é só você que vai conseguir identificar isso, mas que eu acho super importante sim de você levar isso em consideração. Por que eu falo isso, tá? Eu tenho não um amigo, na verdade, assim, um conhecido que fez um intercâmbio de 4 meses nos Estados Unidos, e ali quando ele estava completando um mês de intercâmbio, ele estava assim totalmente infeliz, sabe? Ele não tinha se acostumado com o lugar que ele morava, nem com o ritmo de vida, nem com comida, ele sentia muita saudade da família, e aí ele decidiu acabar voltando pro Brasil. Então ele parou o intercâmbio ali no começo e voltou. E assim, de novo, sendo sincero, eu não acho que isso aconteça com todo mundo. A maioria da galera que eu conheço que faz intercâmbio, a gente passa por perrengue, por intercâmbio mais longo, né? A gente passa por perrengue, mas a gente sempre consegue se adaptar num novo país. Mas eu acho que é algo muito pessoal. Então se você tem um pouco dessa intuição de que, olha, eu acho que vai ser muito difícil pra mim, eu acho que eu não vou conseguir o intercâmbio, ficar tanto tempo fora e ter que me virar sozinho e tal, aí eu acho que pode valer a pena esse intercâmbio de um mês como uma experiência mesmo. Então, né, faz um teste. Óbvio, se tiver grana ali pra arriscar, né, porque o intercâmbio de um mês também não é barato, mas eu acho que é legal você tentar ali esse intercâmbio de um mês pra ver se você curte morar num outro país, pra ver se você consegue se virar sozinha, e aí se o negócio der certo, talvez seja ali uma prova de que você pode começar a planejar mais pra frente um intercâmbio mais longo. Isso definitivamente não foi o que aconteceu comigo, gente. Eu sempre quis morar fora, assim. Desde adolescente eu tinha vontade de fazer intercâmbio, mas não tinha grana, né? Mas bom, antes de eu contar então um pouco como foi esse intercâmbio de um mês que eu fiz em Nova York, eu quero conversar com você que chegou agora no canal, né? Primeiro, seja muito bem-vindo. E se você tá curtindo esse vídeo, já se inscreve no canal, assim você não perde nenhum dos vídeos. Bom, deixa eu então começar a contar um pouco de como que eu decidi fazer esse intercâmbio de um mês. Como eu disse, eu sempre tive vontade de fazer intercâmbio, mas eu não tinha grana, não tinha condições, né? E em 2015 eu tava já num emprego mais estável e tinha conseguido juntar uma graninha. E eu precisava falar inglês no meu trabalho, então eu tinha reuniões em inglês que eu ficava ali boiando. Meu chefe sempre me ajudava bastante, me dava maior apoio e tal, mas eu precisava do inglês. Eu fazia aula de inglês, mas não tava desenvolvendo, sabe? Foi aí que eu tomei essa decisão de aproveitar o período de férias que eu tinha para fazer ali um intercâmbio. E também para fazer a minha primeira viagem internacional e a minha primeira viagem de avião. E essa experiência de fazer o intercâmbio um mês em Nova York foi simplesmente perfeita, gente, foi muito incrível. Eu tinha aula lá numa escola, eu acho que se não me engano começava às 8 da manhã a aula e até meio-dia e pouco, então eu passava a manhã inteira em aula. Eu tinha comprado um curso um pouco mais curto, então eu não tinha aula de sexta. Eu lembro que tinham duas opções, tinha uma opção que você tinha aula de segunda a sábado e o meu curso era de segunda a quinta, porque era um pouquinho mais barato, né? Depois até quanto melhor, mas assim, o intercâmbio foi todo baseado em gastar pouco, tá? Então eu tinha essas aulas de segunda a quinta de manhã, e aí o que eu fiz foi, eu comprei um cartão de metrô que era ilimitado durante um mês, né? Em 2015 eu paguei $80, não sei quanto tá custando hoje, mas valeu muito a pena, porque eu sempre fazia isso, assim, eu saía da aula, voltava pro lugar onde eu tava ficando, né? Eu aluguei um sofá, eu dormi durante um mês num sofá, na casa de um americano. Eu dividi, era um americano com o namorado dele, que era da Bulgária, e um casal da Polônia, então já era bem legal, porque eu conseguia praticar o inglês em casa também, mas eu ficava bem pouco em casa, porque realmente eu saía da aula, voltava, comia alguma coisa assim bem rápido e saía conhecer a cidade, sabe? Pegava o metrô e ia assim pra todo canto. Eu acabei não conhecendo os pontos turísticos em Nova York, eu sei que isso é uma vergonha, mas é porque eu tava realmente bem focado em gastar o mínimo possível. Então eu aproveitava o meu tempo ali andando pela cidade, e eu também aproveitava ali pra usar os aplicativos e tal de pegação, Grindr e Tinder,
pra conversar mesmo, pra conhecer gente nova, pra, tipo, marcar não só encontros, assim, às vezes eu até falava, tipo, ó, tô a fim de fazer amizade e tal. E aí eu ia conhecendo pessoas e praticando inglês, e isso foi, tipo, muito, muito legal. E como eu falei no começo do vídeo, desse negócio de você fazer o intercâmbio de um mês pra ganhar confiança, gente, isso rolou muito comigo, porque eu lembro que quando eu voltei pra São Paulo, assim, o meu inglês não era bom, não era um inglês maravilhoso, mas eu sentia muita confiança de falar. Eu cheguei a fazer uma reunião no trabalho, eu falei que no trabalho eu tinha que usar o inglês, e nas reuniões que a gente tinha em inglês eu nunca falava, porque eu morria de medo. E quando eu voltei do intercâmbio, eu cheguei a agendar uma reunião em inglês com um cara dos Estados Unidos, e assim, óbvio, eu devo ter entendido, sei lá, 60%, 70% da reunião, mas assim, deu super certo, sabe? A gente conseguiu falar, e também eu acho que é dessa questão de confiança, sabe? De você voltar e não ter medo de falar. Eu também lembro que eu praticamente virava um guia turístico de todos os gringos que eu conheci em São Paulo, então eu não tinha mais medo de conhecer um gringo, sabe? E arranhando ali no inglês, mesmo que falasse alguma coisa errada. E uma outra coisa legal, como eu falei pra vocês, meu intercâmbio foi super baseado na questão da grana, né? Então eu queria ali economizar o mínimo possível. E eu tive muita sorte que eu encontrei uma escola que, gente, era muito barata e muito boa. Tipo, a qualidade da escola era muito boa. Eles tinham material didático, livro, todo mundo tinha que falar inglês na sala. Os professores eram americanos, os professores eram muito gente boa. Você via que os professores eram muito preparados ali pra aula, e levavam um negócio a sério. Em relação ao preço, só para vocês terem uma ideia, em 2017, quando eu decidi vir para a Austrália, eu obviamente estava pensando em voltar para Nova York. Então eu cheguei a consultar o preço, e assim, o preço que eu paguei aqui na Austrália para estudar 5 meses de inglês, eu pagaria o mesmo valor em real para estudar 1 ano nessa escola em Nova York, sabe? Então valia muito a pena. Eu só acabei vindo para a Austrália. Tem alguns vídeos aqui no meu canal para quem tem interesse, depois dá uma olhada lá. Mas já adiantando aqui, eu acabei vindo para a Austrália pela questão de que na Austrália a gente tem o direito, como estudante internacional, de trabalhar legalmente 40 horas a cada 2 semanas. E nos Estados Unidos, né, acho que vocês já sabem ali, todo estudante internacional não tem direito de trabalhar. E eu sei que tem muita gente que tem interesse nesse negócio de gastar pouco durante o intercâmbio. Então, se vocês querem que eu fale aí um pouco mais sobre todo esse processo de eu ter conseguido achar uma escola super barata em Nova York, o negócio de eu ter dormido no sofá também durante 1 mês, a passagem aérea, eu também consegui uma passagem aérea bem barata para Nova York. Se vocês querem saber um pouco mais sobre tudo isso, deixa aí nos comentários, e aí eu vou me planejando para os próximos vídeos. Bom, quero lembrar você aí que curtiu esse vídeo para não esquecer do like, e se você quer acompanhar um pouco da minha rotina aqui em Sydney, me segue lá no Instagram, é André Jeffery. Bom, mais uma vez quero agradecer a todo mundo que ficou comigo até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos e tchau!